Vou começar logo enquanto a gente está aqui. Se for chegando mais gente, eu retomo, tá? Eu coloquei na tela aí para vocês as questões. Está dando para ver direitinho? Comentem aí no chat, porque se não tiver, eu dou um jeito de aproximar. Tá, né? Então vamos lá. Deixa eu dar uma lida aqui na primeira questão para vocês. Primeiro, uma questão bem simples. Descreva o que foi o antigo regime. E aí, tendo como material de estudo a nossa aula, né, que eu passei para vocês o vídeo sobre o iluminismo, ele fala um pouquinho sobre o antigo regime, dá uma caracterização. E aí, para você ter acertado essa questão, basta você ter colocado que o antigo regime era uma sociedade absolutista. O que é que significa isso, professor? Que o poder estava concentrado na mão de uma única pessoa e essa pessoa tinha poder absoluto sobre aquela sociedade, certo? Característica marcante do antigo regime é isso, o absolutismo. Segunda coisa, a sociedade estamental, a sociedade dividida em classes, geralmente é uma piramidezinha. Lá no topo, o clero ocupava a melhor posição nessa sociedade. Clero, lembrando que é a Igreja Católica nesse período. Abaixo do clero, a nobreza, que eram os proprietários de terra. E abaixo, na base da pirâmide, o resto da sociedade, que era uma maioria de camponeses e alguns trabalhadores urbanos, comerciantes, etc. Certo? Então, antigo regime, absolutismo. O que mais, professor? Absolutismo, sociedade dividida em classes, clero, nobreza e o resto embaixo. E uma terceira coisa seria uma mentalidade marcada pelo misticismo, pela superstição. Não se tinha, como se tem hoje, uma valorização do conhecimento científico. Pelo contrário, tudo era explicado pela religião. Então, essas três características marcam o que foi o antigo regime. Então, para você acertar essa questão, basta você colocar isso. Regime absolutista, com a sociedade dividida nessas classes e com a mentalidade marcada pela religiosidade, certo? Tranquilo, vocês acertaram, colocaram coisa parecida, comentem aí no chat, para eu partir para a segunda. Vamos lá, para a segunda. É correto afirmar que vivemos em um regime absolutista? Justifique. Nessa aí, teve gente que respondeu que sim, teve gente que respondeu que não. Vamos lá, esclarecer um pouco as coisas. Um regime absolutista é quando a gente tem um rei que tem poder absoluto sobre a sociedade. E a pergunta é a seguinte: é correto afirmar que nós vivemos hoje no regime absolutista? Não, nós não vivemos no regime absolutista. Nós não somos governados por um rei que tem poder absoluto, pelo contrário. Vivemos numa democracia onde existe o presidente, mas existem outros poderes também para equilibrar essa força. O presidente é o responsável por governar, mas existe o Congresso, os deputados, etc., que alguém levantou a mão, quer falar? Deixa eu dar uma olhadinha no chat se tem alguma coisa. Se quiser falar, pode ligar o microfone e falar, tá? Eu vou continuando aqui. Onde é que eu estava? Sim, falando sobre se nós vivemos no regime absolutista. Não, não vivemos, pois o poder não está concentrado na mão de um rei que tem poder absoluto sobre nós. Esse poder é dividido. Nós vivemos numa estrutura de três poderes. Quase não dá para escutar. Ixi, Maria. Pois eu vou falar um pouquinho mais alto, porque se tem esse fone. Mais alguém está tendo esse problema com áudio? Ou é só a Ana? Responda aí no chat, só para eu saber se é um problema aqui do microfone. Tá dando para ouvir agora? Pronto. Então vamos lá, vou tentar falar um pouquinho mais alto então, mas vamos dar continuidade. Respondendo a segunda questão, a resposta correta é não. Nós não vivemos no regime absolutista, temos uma democracia onde o poder está dividido em três poderes. Tem o presidente que governa, o executivo que governa, o legislativo que cria as leis e o judiciário que julga.
Nosso poder na nossa sociedade de hoje, ele não é um poder absolutista, certo? Então, a resposta correta seria essa. Vamos aqui para a terceira questão. Descreva quais eram os grupos sociais ou estamentos presentes no antigo regime. Essa eu até já respondi quando eu respondi a primeira. No antigo regime, a gente tinha uma sociedade estamental que era basicamente dividida em três grupos. No primeiro, no topo da pirâmide social, o clero, que era formado pela igreja. Abaixo do clero, a nobreza, que eram os grandes proprietários de terras, pessoas ricas que possuíam muitas terras. E na base da pirâmide, lá embaixo, a imensa maioria de camponeses e alguns trabalhadores urbanos, certo? Então, a sociedade do antigo regime era dividida nesses grupos. Essa aqui eu acho que todo mundo que fez a atividade acertou. Eu não vi nenhuma questão dessa que tivesse errado, não. Deixa eu olhar agora a quarta questão. Qualquer dúvida sobre qualquer uma das questões podem ir falando, tá? Fique à vontade para perguntar. Quarta questão, cite três coisas defendidas pelos pensadores iluministas. Na aula que eu passei para vocês do vídeo sobre o iluminismo, a gente tem várias coisas lá que os iluministas defendiam, que eles criticavam e tal. Você precisava escolher três para colocar na sua questão. O que é que você poderia colocar? Primeiro, a valorização da razão, que é a característica principal do iluminismo, a valorização da razão, do conhecimento científico. Lembrando do que eu falei antes. Se no antigo regime a sociedade ela era organizada de uma forma que valorizava a religiosidade, tudo era explicado com base na religiosidade, os iluministas iam contra isso. Eles valorizavam o conhecimento científico e valorizavam a razão. Então, uma das primeiras características que eu poderia ter colocado aí é a valorização da razão, que é uma característica marcante do iluminismo. Segunda coisa, o que mais que os iluministas defendiam? A liberdade de expressão. Eles defendiam isso, tem até uma frase que eu coloquei na videoaula que eu passei para vocês, uma frase do Voltaire, se eu não me engano, um pensador iluminista, que ele diz assim: posso não concordar com nenhuma palavra do que você está dizendo, mas defenderei até a morte o direito de você dizer o que você pensa. Então, eles tinham essa característica de valorizar a liberdade de expressão. Os pensadores iluministas, como viveram na época do Antigo Regime, eles foram bastante perseguidos, suas ideias eram perseguidas, então eles valorizavam bastante essa questão da liberdade de expressão. Então, recapitulando, primeira coisa, a valorização da razão. Segunda, a liberdade de expressão. Terceiro, a igualdade jurídica é uma coisa que eles defendiam também. O que é isso? Que todos sejam iguais perante a lei. Professor, mas isso não existia? Não. Existe hoje, de certa forma, ainda não é 100%, mas nessa época do século XVII, século XVIII, dos iluministas, não existia a igualdade jurídica, igualdade perante a lei. Um exemplo para vocês entenderem. Se um nobre, um grande dono de terra, ele cometesse um crime, ele matasse um camponês, ele não seria julgado como um assassinato, como um homicida. Ah, você matou uma pessoa, você vai ser julgado por isso. Não. Muitas vezes ele podia fazer isso e não acontecia nada com ele. Se um camponês fizesse a mesma coisa, vou já repetir, só terminar esse raciocínio. Se um camponês fizesse a mesma coisa, ele teria um tratamento diferente. Ou seja, dependendo da classe que você faz parte, você tinha um tratamento diferenciado pela justiça, certo? Então não existia igualdade jurídica. Por isso os iluministas defendiam isso. Então, fechando três coisas. Três coisas defendidas pelos pensadores iluministas. Primeiro, a valorização da razão. Segundo, a liberdade de expressão. Terceiro, a igualdade jurídica. Certo? Essas são as principais. Você poderia ter colocado outras? Sim, existem outras coisas que eles defendiam. Por exemplo, a democracia, a divisão da sociedade em três poderes e etc. Me responde só no chat qual a questão que você quer que eu responda, que eu repita. Ou então pode falar e abrir o microfone e falar, fique à vontade. A Cibele pediu para eu repetir, diz aí só qual é que tu quer que eu repita. Enquanto ela diz aí no chat, vão acompanhando a correção com um caderno na mão para ir ajeitando alguma coisa que você errou, certo? A maioria dos que diz, era qual? A 4 mesmo, né? Eu já repeti, recapitulando de novo, três coisas. Primeiro, a valorização da razão. Segundo, a liberdade de expressão. E terceiro, a igualdade jurídica, que todos sejam iguais perante a lei, certo? A maioria das pessoas que fizeram a atividade entregaram correto. Foi uma questão ou outra que teve um detalhezinho. Essa correção é só para a gente meio que rever o conteúdo de maneira rápida, partir para o novo conteúdo. Vamos lá para a quinta questão.
Você percebe alguma influência do iluminismo no mundo de hoje? Quais? Essa aí é mais pessoal e mais para ver se vocês pegaram o conteúdo e conseguem perceber alguma coisa do iluminismo no mundo que a gente vive hoje. E assim, de fato, o mundo que a gente vive, o nosso tempo, ele é bastante marcado pelo iluminismo. Tem várias coisas na nossa sociedade que são influenciadas, que foram influenciadas, são influenciadas pelo iluminismo, por essas ideias lá do século XVIII. E aí a ideia dessa questão era que vocês percebessem isso e colocassem no papel. Muitas pessoas que fizeram a atividade conseguiram perceber. Vou dar alguns exemplos de influência do iluminismo no mundo de hoje. Por exemplo, a divisão do poder em três poderes, que basicamente a grande maioria dos países hoje organiza o poder da seguinte forma: tem o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo governa, o legislativo cria leis e o judiciário julga as pessoas. O Brasil é assim, os Estados Unidos é assim, praticamente todos os países da Europa são assim. E isso é uma influência iluminista. Deixa eu lembrar o nome do pensador que escreveu sobre isso. Foi o Montesquieu. Ele escreveu essa teoria da divisão dos três poderes e hoje ela é usada praticamente no mundo todo. Outra coisinha, a igualdade jurídica que eu falei agora há pouco. Pelo menos no papel, todos somos iguais perante a lei. Se uma pessoa rica comete um crime, deve ser julgado da mesma forma que uma pessoa pobre, etc. Pessoal, mas nem sempre acontece isso. De fato, nem sempre acontece isso. Mas lá no papel, pelo menos no papel, formalmente, todos somos iguais perante a lei. O que mais de influência do iluminismo? A liberdade de expressão. No antigo regime, se alguém criticasse o rei poderia mandar aquela pessoa para a execução na hora. Alguém chamou o rei de feio, o rei apontava, enforca aquele ali. Ia lá, alguém pegava ele e enforcava. Isso acontecia. Hoje é diferente. Hoje a gente tem a liberdade de expressão, a gente tem a liberdade de criticar os governantes e etc. E não vai acontecer nada com a gente, desde que a gente respeite os limites da lei, não ameace, coisas assim. Mas liberdade de se expressar a gente tem hoje. Isso é a influência também do iluminismo, certo? Eu citei três aqui, bastava que você colocasse uma ou duas nessa questão. Até aqui, nessa primeira parte da atividade, essas cinco questões. Alguma dúvida? Tranquilo? Estou falando muito rápido? Qualquer coisa, comentem aí que eu vou melhorando. Deu tempo de fazer a correção no caderno? Tá tranquilo? Acertaram as questões? Se vocês ficarem em silêncio, eu vou entender que está dando certo. Sim, a Sibeli comentou. Pronto, vamos lá para o segundo bloco de questões, então. Essas cinco questões são sobre a videoaula que eu passei sobre o iluminismo para vocês. E aí eu coloquei também duas questões sobre o texto que eu passei sobre o despotismo esclarecido. E aí eu coloquei esse texto lá no grupo, pedi para vocês irem lendo e colocando lá a presença, só que pouca gente leu. Então eu vou fazer a leitura rápida desse texto aqui para vocês. E só com essa leitura do texto, vocês conseguem rapidamente responder essas duas questões, que são bem simples. Só projetar aqui para vocês. Só um minutinho. Vou colocar a tela para vocês verem. Pronto. Parece. Coloquei o texto aí na tela. Tá dando para ver? Vou fazer a leitura do texto, aí vocês vão acompanhando e já já a gente responde as duas questões, tá? Vamos lá. Déspotas esclarecidos. A história, vez por outra, apresenta realidades que fogem da lógica racional. Os déspotas esclarecidos são um exemplo disso. Déspota significa aquele que exerce autoridade absoluta de forma tirânica, domina a qualquer custo. Já a palavra esclarecido traz a ideia de quem escuta os outros, valoriza as diferenças, a educação e age de maneira racional e zelosa. Você deve estar pensando nesse momento, como alguém pode ser déspota, ou seja, aquele que exerce autoridade absoluta de forma tirânica, domina a qualquer custo, e ao mesmo tempo ser esclarecido, que zela, age de maneira racional, valoriza as diferenças, etc. Pois é, a história produziu figuras assim. Com o avanço das ideias iluministas,
Alguns governantes perceberam que encontrariam resistências e decidiram adotar alguns ideais iluministas, porém mantendo seu domínio e poder. Para você entender melhor isso, eu trouxe um pequeno texto para lhe ajudar. Espero que goste. Vamos lá para o texto em si. O despotismo esclarecido visava, ou seja, tinha como objetivo acelerar o processo de modernização de alguns países e assim aumentar seu poder e prestígio a fim de enfraquecer a oposição ao seu governo. Vamos entender isso. O despotismo esclarecido visava, tinha como objetivo acelerar o processo de modernização, deixar o país mais moderno e aumentar o poder daquele governante e prestígio para enfraquecer a oposição, aqueles que criticavam o governo. Continuando. Argumentam que governam em nome da felicidade dos povos. Os principais déspotas esclarecidos foram Frederico II, foi o principal déspota esclarecido prussiano. Prussiano, antes de existir o país Alemanha, existia a Prússia, que deu origem à Alemanha. Então esse cara aí, o Frederico II, que foi um governante da Prússia, é um governante do que hoje seria a Alemanha, certo? Só para vocês entenderem o que é esse prussiano. O que é que ele fez? Ele reformou o sistema penal, aboliu as torturas praticadas por seu pai, fundou escolas, promovendo a educação, incentivou a produção cultural, comercial e manufatureira e decretou a tolerância religiosa. Ou seja, Frederico II, mesmo sendo um rei que tinha poder absoluto, ele adotou algumas medidas influenciadas pelo iluminismo. O iluminismo criticava o poder absoluto na mão do rei. Aí, o que é que esses reis, esses déspotas esclarecidos fizeram? Eles continuaram governando, tendo poder absoluto, mas eles escutaram alguns conselhos dos iluministas. E aí adotaram algumas coisas pontuais que agradassem os iluministas, que criticavam o seu governo. Então ele acaba com a tortura, promove a tolerância religiosa, não importa a sua religião, você vai ser respeitado, abrem escolas e etc. Continuando. Catarina II, outra déspota esclarecida, estrangeira da Prússia, assumiu a Rússia, governou a Rússia e construiu escolas, hospitais, reformou e modernizou cidades, racionalizou a administração pública e limitou a ação da igreja. Ou seja, outras medidas iluministas adotadas por uma rainha, por uma governante. Né? José II, imperador da Germânia, outro reino que deu origem à Alemanha. A Alemanha surgiu da junção desses vários reinos. Esse cara, o José II, aboliu a servidão e a tortura, secularizou seus bens, fundou escolas, hospitais e asilos, concedeu liberdade de culto a toda crença religiosa, criou impostos para o clero e para a nobreza, limitou feriados e peregrinações, tornou a língua alemã como obrigatória. E outro governante, que também foi um déspota esclarecido, foi o Marquês de Pombal, que foi um conde português que iniciou reformas administrativas, econômicas e sociais, desenvolvendo o comércio, isentou impostos para exportações, fundou bancos, expulsou os jesuítas de Portugal, modernizou o exército, etc. Muitas reformas promovidas pelos déspotas esclarecidos tiveram vida curta. A maioria foi anulada pelos seus sucessores, os governantes que vieram depois. Certo? Acompanharam a leitura, deu para entender o que é o déspota esclarecido. De maneira resumida, é um governante absolutista que tem poder total sobre aquela sociedade, ou seja, era bastante criticado pelos iluministas, mas esses governantes, percebendo a força que o iluminismo estava ganhando, eles adotam algumas medidas iluministas, certo? Que era uma maneira deles agradarem aquela oposição, para eles se acalmarem, para os iluministas se acalmarem. De fato, ele está governando, mas ele está pensando no bem de todo mundo, ele está ouvindo a gente. Mas dessa forma, ele mantinha o seu poder absoluto sobre aquela sociedade, certo? É mais ou menos isso. Agora, deixa eu tirar aqui e projetar para vocês as questões sobre esse texto. Só um minutinho. Vou voltar aqui para as questões. Ana teve que sair, tá só a Cibele por enquanto. Terminar logo essa correção, então. Vamos lá, as duas questões, Cibele. Primeiro, o que foi o despotismo esclarecido? Isso que eu acabei de falar, né? Governantes absolutistas que adotaram algumas medidas, algumas ideias iluministas durante o seu governo. Certo? É basicamente isso.
Dê um exemplo de governante que foi déspota esclarecido e cite o que ele realizou. Lá no texto tem 4 exemplos. Tem o Frederico II, Catarina II, José II e o Marquês de Pombal. Basta você escolher um desses, basta um, e dizer o que ele fez. Por exemplo, Frederico II criou escolas, abriu hospitais e decretou a liberdade religiosa, a tolerância religiosa durante seu governo. Basta isso para resolver essas duas questões, certo? Agora, já essas duas últimas questões aí, que já entra no assunto que a gente vai falar de hoje. Eu pedi essas duas questões justamente para vocês pesquisarem alguma coisa sobre esse assunto, para vocês não chegarem na aula sem saber de nada sobre o novo assunto, que é justamente a Revolução Francesa. As questões são: descreva a situação da França, momento antes da Revolução Francesa, e explique o que foi a tomada da Bastilha durante a Revolução Francesa, certo? Antes de responder essas duas questões, eu já queria entrar nesse novo assunto, e aí eu vou colocar outro slide aqui para vocês, que é um slide novo, da aula de hoje em si. Só um minutinho. Compartilhar aqui a tela. Sibeli, até agora, as questões que tu fez, tu acertou tudo? Tá tudo ok aí no teu caderno? Assim, professor, são as coisas que eu tô corrigindo. Diz de novo, diz de novo que cortou o teu áudio na hora que tu tava falando. Tá sim, são as coisas que eu tô corrigindo. Ah, certo, tranquilo. Eu coloquei a apresentação da aula de hoje aí na tela. Tá dando para ver direitinho? Tá embaçada. Não, assim mesmo, é que eu vou começar e vai aparecer. Depois eu vou lá, vou começar aqui explicando e daqui a pouco, quando a explicação for andando, tu vai ver que a gente já consegue responder aquelas duas questões, certo? Logo no comecinho. Vamos lá. Nossa aula de hoje, né, o novo conteúdo que a gente vai começar a estudar é a Revolução Francesa, que foi um importante acontecimento da história da humanidade, que foi bastante influenciada pelo Iluminismo. Por isso que eu passei primeiro o Iluminismo para vocês entenderem, para depois a gente entender um pouquinho o que foi a Revolução Francesa. Foi um movimento de mudança profunda na história da França, que impactou o mundo inteiro e que foi fortemente influenciado pelos ideais iluministas, certo? Vou tirar esse fio aqui da frente. Vamos lá. Para a gente entender a Revolução Francesa, a gente tem que começar a entender no contexto. E aí a gente já está um pouquinho preparado para entender esse contexto. Por quê? A França, antes da Revolução, ela vivia sob o antigo regime, que é aquilo que a gente estava falando. É o poder absoluto na mão do rei, a sociedade dividida naquela pirâmide. Clero, nobreza e o resto embaixo. E com a mentalidade fortemente marcada pela religiosidade, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é da França antes da Revolução. Como é que ela estava? Ela estava vivendo sob o antigo regime, sob o domínio de um rei que tinha poder absoluto. O que mais, professor? A França era também o país mais populoso da Europa, era o que tinha mais gente, então era onde a situação estava mais difícil, porque existia grande desigualdade lá. Então imagina, um país com muita gente, tendo uma concentração de renda muito grande, muita gente vivendo na pobreza, isso por si só já criava uma tensão social muito grande naquele país. E por último, a pobreza extrema. Os que estavam na base da sociedade, que eram basicamente os camponeses, que era a maioria absoluta da população, eles viviam numa situação muito difícil, muitas vezes famílias inteiras morrendo de fome. Era uma situação bem complicada que existia na França antes da Revolução Francesa, certo? Então, como é que estava a França antes da Revolução, professor? Vivendo sob o antigo regime, era o país mais populoso da Europa e grande parte da sua população vivia sob pobreza extrema, certo? Tranquilo até aqui, Sibeli? Quer anotar alguma coisa? Está anotando aí as coisas da aula ou posso ir para o próximo slide? Não, a minha questão tá certa. Tá certo, né? Então pronto, já respondeu ok. Vamos lá, próximo slide. Um país de desigualdades. O que é que quer dizer isso, professor? Havia grande desigualdade social na França. Como assim? Havia uma minoria formada pelo clero e pela nobreza que vivia em situação muito confortável, viviam muito bem em palácios, comendo muito bem, com muitos recursos.
enquanto a grande maioria da população, a esmagadora maioria da população, vivia numa situação muito difícil. Muitos vivendo na pobreza, outros na miséria, e muita gente morrendo de fome mesmo, certo? Então era uma situação muito complicada na França antes da Revolução. Até por isso que a Revolução aconteceu lá, porque era uma situação quase que insustentável, certo? E aí eu trouxe uma imagem de um interior de um dos palácios da nobreza francesa, para a gente perceber um pouquinho o luxo que eles viviam, que eles tinham acesso, enquanto a maioria da população vivia numa situação de dificuldade. Aí, para a gente ter uma ideia, eu trouxe essa charge aí, ó, que foi feita na época. O que quer dizer isso, professor? Esse cara que está carregando os outros nas costas, ele representa um camponês francês. Em cima dele tem um religioso, que é esse com a roupa mais arrumadinha, representando o clero, e esse com a espada representando a nobreza. O que é que o cara que fez essa charge queria passar? Qual a ideia que ele queria passar, professor? Que o camponês pobre carregava o clero e a nobreza nas costas. Entendeu? E como assim, professor? Como é que estava a situação da França? Como eu já disse, era uma desigualdade extrema. O terceiro estado, que é a parte de baixo da pirâmide social, o povo, vamos dizer assim, ele representava 97% da população, vivia em condições muito difíceis, eram os únicos que pagavam impostos, ou seja, era do povo que era tirado os recursos que sustentavam o clero e a nobreza, por isso essa crítica. Os pobres sustentavam os ricos, carregavam eles nas costas. E o clero e a nobreza, que eram os religiosos e os donos de terra, eles tinham muitos privilégios, como por exemplo o de não pagar impostos. Só quem pagava imposto era camponês, comerciante, trabalhador urbano, trabalhador das cidades. Quem era dono de terra não pagava nenhum imposto, quem fazia parte da igreja também não pagava nenhum imposto, certo? Então, era essa a situação da França antes da Revolução. Tranquilo até aqui? Com essa questão a gente já responde, com esse conteúdo até aqui a gente já responde tranquilamente a primeira questão, né, da atividade. Fica faltando só a segunda, que a gente vai já ver. Avançando aqui no conteúdo, qualquer coisa, só falar aí no chat ou então abrir o microfone e falar, tá? Vamos avançar. Ideias revolucionárias. A gente já está craque sobre essas ideias revolucionárias, que são justamente as ideias iluministas. Lá na França, em meio a esse contexto de muita desigualdade, muita pobreza, onde uma parte minoritária da sociedade, que era o clero e a nobreza, vivia numa situação muito confortável, muito bem, enquanto a maioria do povo vivia na miséria, surgem ideias, as ideias iluministas surgem, vão ganhando força e vão se tornar ideias perigosas para os poderosos. Que ideias eram essas, professor? Justamente essas que estão aparecendo aí na tela. Coloquei em francês: liberté, égalité e fraternité. O que é isso, professor? As ideias de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Essas ideias propagadas pelo movimento iluminista, de liberdade, que todos devem ser livres, que não pode ter um governante que mande em tudo sozinho. A ideia de igualdade, que não tem condição de a maioria da população está morrendo de fome, enquanto uma minoria vive com comida de sobra, vivendo muito bem. É preciso ter uma igualdade e a fraternidade entre os que estão vivendo na dificuldade. Na verdade, entre todos os cidadãos franceses, é preciso que haja esse sentimento de fraternidade. Essas ideias propagadas pelos iluministas, pelos pensadores iluministas, vão encontrar um terreno fértil ali na França. Porque como a situação era muito difícil, quando chegavam essas ideias, de que não, a gente tem que acabar com esse poder do rei que manda em tudo, tem que ter mais oportunidade, tem que ter mais igualdade, essas ideias iam ganhando muita força. As pessoas ouviam aquilo pela primeira vez e pensavam, já mesmo, esse cara tá certo, a gente devia se unir e mudar essa situação, certo? Então, essas ideias vão ter um papel fundamental no processo de Revolução Francesa. Ok, professor, mas como é que começou? A gente está vendo como é que estava a França, as ideias que influenciaram, mas como é que começou? Seguinte, a situação estava ficando tensa e o rei estava percebendo isso, o rei da França. Ele estava na cara que em alguma hora o barril de pólvora ia explodir. É como se a França fosse um barril de pólvora e o rei estava percebendo que as pessoas estavam ficando numa situação sustentável, que não estava aguentando mais. Então, para evitar que esse barril de pólvora explodisse, o rei convoca uma assembleia.
Em 1787, ele convoca a Assembleia dos Notáveis. O que era isso, professor? Era uma assembleia formada por representantes do clero, da igreja, e representantes da nobreza. Juntaram esses representantes e foram discutir o que é que eles iam fazer para resolver a situação da França, porque eles estavam percebendo que o povo estava muito satisfeito. Pessoal, mas espera aí, eles chamaram representantes do clero, da igreja, representantes da nobreza, certo? Mas eles não chamaram representantes dos pobres, dos camponeses, dos trabalhadores? Não, eles não chamaram, foram só eles, clero e nobreza, para discutir a situação. E aí, pessoal, resolveu? O que é que eles decidiram? Não, não resolveu, na verdade não adiantou de nada, fez foi atrapalhar. Por quê? Essa assembleia chegou a uma decisão. Qual que foi a decisão? Para melhorar a situação da França, está acabando os recursos, tem muita gente passando dificuldade. Eles tiveram a brilhante ideia, para não dizer o contrário, de aumentar os impostos. Não, vamos aumentar os impostos que a gente arrecada mais dinheiro e aí a gente resolve a situação. E lembrando que quem pagava impostos eram os pobres, os camponeses, trabalhadores urbanos, comerciantes. Então a decisão dessa assembleia foi aumentar os impostos. Então imagina, já estava numa situação muito difícil, o barril de pólvora estava prestes a explodir a qualquer momento, e aí esses representantes decidem aumentar os impostos. Não deu certo e a insatisfação foi crescendo, a tensão foi aumentando, até que o rei, percebendo isso e já quase que desesperado, convocou uma outra assembleia, a Assembleia dos Estados Gerais. Essa sim tinha representantes dos três estados, do clero, representantes da igreja, representantes da nobreza e também representantes do povo em geral, dos trabalhadores, dos camponeses. Então, esses três grupos de representantes iam se reunir numa grande assembleia para discutir o que fazer para resolver a situação da França, certo? E esse é o marco inicial da Revolução Francesa. A Revolução Francesa começa com essa assembleia. Por quê, professor? Eles saíram quebrando tudo, começou a Revolução? Não. Nessa assembleia, essa assembleia teve um problema, na verdade. Eles chegaram para discutir, e quando chegava na hora de votar, de tomar as decisões, tinha um problema, que era o quê? O primeiro e o segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza, eles sempre se juntavam e votavam contra o terceiro estado, que eram os representantes dos camponeses, comerciantes e trabalhadores. Então, em todas as decisões, o clero e a nobreza venciam. Por exemplo, eles chegavam lá, discutiam, e o terceiro estado propõe o seguinte: olha, a gente está passando por uma situação muito difícil, é preciso diminuir os impostos. Aí o primeiro e o segundo estado. Ok, vamos lá, vamos votar para quem quer diminuir os impostos. Primeiro estado, você vota o quê? Eu voto que permaneça do mesmo jeito. Segundo estado, você vota o quê? Permaneça do mesmo jeito. Terceiro estado, o que é que vocês querem? Quero que mude. Ah, vocês perderam de 2-1. Toda votação, o primeiro e o segundo estado ganhavam, porque cada estado representava um voto. Então, clero e nobreza votavam juntos contra o terceiro estado. Então, tudo que eles colocavam de proposta, nada era aprovado. Então, essa assembleia era só para meio que acalmar os ânimos, mas não ia resolver nada. E aí, os representantes do terceiro estado, eles tinham sido escolhidos pelo povo para ir lá representar eles. E eles perceberam que estavam participando de uma grande palhaçada. Pode falar, Sibeli. Professor, a nobreza era a classe média? Não. Nesse tempo aqui, a classe média eram os comerciantes que faziam parte do terceiro estado. Imagina da seguinte forma: imagina uma pirâmide, que no topo da pirâmide está o clero, que são aqueles membros da igreja, os bispos, os padres e etc., que eram o setor mais poderoso da sociedade, junto com o rei, e abaixo deles estava a nobreza. A nobreza tinha só um pouquinho menos de prestígio do que o clero, mas eles não eram a classe média, eles eram muito ricos, donos de muitas terras. Quem era então a classe média, pessoal? A classe média era um grupo pequeno formado por comerciantes. E esses, eles não eram nem parte do clero, nem parte da nobreza. Eles estavam no terceiro estado, junto com os camponeses e trabalhadores. Eram comerciantes que seus pais haviam sido trabalhadores, e aí juntaram dinheiro, eles montaram um comércio, o comércio estava indo muito bem, e eles tinham um certo dinheiro. Mas eles não tinham nenhum poder, pagavam impostos como um camponês, etc. E, na verdade, eles foram os grandes, como é que eu posso dizer? Os grandes puxadores desse movimento aí, da Revolução Francesa. Porque eles eram os que estavam mais insatisfeitos. Porque como eles tinham um pouquinho de dinheiro por causa do comércio, eles eram os que pagavam os impostos mais caros.
mais até do que um camponês, porque um camponês não tinha muito de onde tirar. Já esse comerciante, que era o que a gente chamou de classe média, ele pagava muito caro e estava muito satisfeito com o governo, certo? Mas o clero e a nobreza, tu perguntar, a nobreza, eles não eram classe média, eles eram muito ricos, certo? Agora, continuando aqui sobre a Assembleia. Os representantes do terceiro estado perceberam que não ia dar certo aquela Assembleia, não ia decidir nada, e eles pensaram, se reuniram, disseram o seguinte: olha, o povo escolheu a gente para vir representar os seus interesses, a gente vem aqui, só que o rei está fazendo a gente de palhaço, a gente não consegue mudar nada, porque na hora de votar, a gente sempre perde por 2-1. Só um minutinho, deixa eu responder aqui a mensagem. Acho que é da Ana que saiu. Voltando. E aí os representantes do terceiro estado, o que é que eles decidem fazer? Eles se reúnem numa sala separada e dizem o seguinte: olha, a gente não vai participar mais dessa reunião, porque a gente está fazendo só papel de besta, a gente chega para votar as coisas e a gente sempre perde, porque os votos do clero e da nobreza ganham da gente, é 2-1 sempre. A nossa última chance é tentar mudar os votos, para que o voto seja por cabeça. Tipo assim, já que o clero tem 100 representantes, então ele teria 100 votos. A nobreza tem 120 representantes, teriam 120 votos. E nós que somos terceiro estado, somos maior, a gente tem 300 representantes, a gente seria 300 votos. Nossa única chance é que o voto fosse assim. Então eles vão lá na Assembleia e propõem: olha, a gente quer que o voto seja por cabeça. Em vez de ser um voto para cada estado, um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo e um voto para o terceiro, vai ser um voto por cabeça, por representantes. Eles proporam isso porque eles tinham maioria. Tinham cerca de 300 representantes, enquanto os outros tinham 100, 120. E aí eles proporam isso, só que chegou na hora de votar, clero e nobreza votaram juntos, tinham direito a 2 votos, e eles perderam, não deu certo. Ou seja, aquela assembleia não ia servir de nada. Então eles se reuniram numa sala e disseram o seguinte: olha, a gente, nós que vamos proclamar as novas leis da França, nós somos uma Assembleia Constituinte, nós vamos fazer uma Constituição, porque nós somos os legítimos representantes do povo e todo mundo vai ter que obedecer a essa Constituição, porque o povo votou na gente para a gente vir para cá e a gente não vai ficar aqui à toa. Pode falar. Professor, eu vi num vídeo que quem não apoiava com o rei, ele matava. Ele tinha esse poder, exatamente. O rei tinha poder absoluto sobre a vida de qualquer cidadão. E aí esses representantes do terceiro estado, eles estavam desafiando o rei. Eles foram escolhidos pelo povo, o povo escolheu eles para representar seus interesses, eles foram para a Assembleia, só que lá eles não conseguiam mudar nada, porque sempre perdiam as votações. Então eles se reuniram e disseram o seguinte: olha, essa votação não vai dar em nada, então nós aqui, só nós, representantes do terceiro estado, vamos fazer as leis da França e vamos mudar e vamos dizer, a lei agora vai ser essa, todo mundo vai ter que obedecer. Eles estavam enfrentando o rei. E fizeram isso, se reuniram numa sala, se proclamaram Assembleia Nacional Constituinte, disseram, nós somos a Assembleia Nacional Constituinte e nós vamos fazer uma Constituição para a França. O que é uma Constituição? É o conjunto de leis que organizam o país. Então, os representantes do terceiro estado, eles se proclamaram os produtores, os caras que vão fazer essa Constituição da França e todo mundo vai ter que obedecer, inclusive o rei. Quando o rei ficou sabendo disso, o rei mandou a guarda ir para lá para botar eles para correr. Só que a notícia, ela se espalhou por toda a França. Qual notícia, professor? Disseram para a população francesa o seguinte: olha, os representantes de vocês estão lutando lá, só que o rei não aceita nada que eles propõem e vai botar eles para correr de lá. A população ficou enfurecida de um jeito que saiu quebrando tudo pelas ruas de Paris. As manifestações violentas se expandiram para o interior e aí camponeses saquearam fazendas, tocaram fogo nas fazendas. Foi uma confusão generalizada, quebra-quebra na rua, e o rei ficou sabendo disso. E a população deu o recado: se mexerem com os nossos representantes, a gente vai quebrar tudo. E aí o rei meio que teve que aceitar isso. Começou um quebra-quebra generalizado, como eu coloquei aí no slide. O povo vai às ruas, inicia uma revolta generalizada, a Bastilha é tomada, você já tem a ver com aquela questão lá da atividade. Pessoal, o que é a Bastilha? A Bastilha é esse prédio que está aí, esse meio que um castelo que aparece aí na imagem. E o que era ele? Ele era uma prisão
a prisão que representava todo o poder do rei na sociedade francesa. Era a prisão onde o rei mandava todos os seus inimigos. Quem enfrentava o rei era mandado para essa prisão e depois era executado. Então, todo mundo tinha muito medo dessa prisão. E o que é que o povo fez? A população enfurecida invadiu a Bastilha, soltou os presos, e ao mesmo tempo que a Bastilha era uma prisão, era também um depósito de armamento e munição. Então, ao mesmo tempo que eles invadiram, botaram os guardas para correr, soltaram todo mundo, eles roubaram a munição e o armamento que tinha lá e se armaram. O povo estava armado no meio da rua e tomou a prisão mais importante que existia na França. Então o rei fica sabendo disso e fica meio que desesperado. Vixe Maria, a gente não pode mexer com esses representantes aqui, senão o povo vai vir matar a gente. Então o rei, ok, vocês vão podem fazer a Constituição. O rei aceita por causa dessa fúria popular. E como agora os populares eles tinham armas, eles formam meio que um exército que vai ser chamado de Guarda Nacional, que era o exército que obedecia aos representantes do terceiro estado. Os caras que disseram lá na Assembleia, olha, a gente que vai fazer a Constituição, agora eles têm um exército popular defendendo eles do lado de fora, certo? E vamos voltar lá para a pergunta. Professor, qual era a pergunta lá? A segunda questão. Explique o que foi a tomada da Bastilha durante a Revolução Francesa. A gente já consegue responder essa questão. Foi justamente quando o povo se rebelou, saiu para a rua quebrando tudo, quando soube que o rei da França não estava aceitando as propostas dos representantes do terceiro estado, na Assembleia dos Estados Gerais. Pode dizer, Sibete. Posso falar minha resposta? Fala aí tua resposta para ver o que tu colocou. A tomada dessa prisão foi consequência da tensão popular provocada pela crise econômica e política que a França enfrentava no final do século XVIII. Tá correto. Só tem uma palavrinha aí que eu acho que tu falou prisão duas vezes, é resultado da pressão, certo? Mas é exatamente isso. A Bastilha vai ser tomada, a prisão vai ser tomada por causa da pressão que a população estava sofrendo e não tinha alternativa, partiu para o tudo ou nada, para a violência, certo? E aí foi a única forma que a população francesa encontrou de fazer com que o rei percebesse a situação deles e fizesse alguma coisa, certo? Só que agora os representantes do terceiro estado eles têm uma força armada, que é a Guarda Nacional, que é justamente essa população que pegou as armas lá da prisão. Agora, para fechar nossa aula, o último slide. Esses representantes do terceiro estado, que agora o rei teve que aceitar o que eles disseram, o que é que eles disseram, professor? Eles disseram o seguinte: olha, nós vamos fazer a nova Constituição da França. A nova não, a Constituição, porque não tinha nenhuma. O rei governava do jeito que ele queria. Esses representantes disseram o seguinte: nós vamos fazer a Constituição francesa, nós vamos dizer como o país vai funcionar e todo mundo vai ter que obedecer. E o rei, com medo da fúria popular que havia acontecido, teve que aceitar. Mas antes de fazer a Constituição, essa Assembleia produz uma declaração muito importante que influencia, inclusive, as nossas leis de hoje, o mundo como está hoje, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eles fizeram uma declaração onde colocavam os direitos que todos os seres humanos colocaram homens, né, mas todos os seres humanos deveriam ter e esses direitos tinham que ser respeitados. Lembrando que na sociedade do antigo regime não existia jeito. Se você fosse um camponês, um comerciante, você ia ser julgado de outro. Então esses caras fizeram uma declaração de direitos do homem e do cidadão. O que é que tinha nessa declaração, professor? Eles aboliam os privilégios do clero e da nobreza. Esses caras tinham muito privilégio, como de não pagar imposto e etc. Então, esses privilégios são abolidos e eles instituem na França uma monarquia constitucional. Pessoal, o que é isso? Monarquia, sempre que eu ver essa palavra, lembra, monarquia é o poder de um só. Ah, professor, então monarquia é quando o rei governa. Exatamente. Monarquia é o poder de um só. E o que é que significa monarquia constitucional? É uma monarquia que precisa obedecer a uma Constituição. Ou seja, o rei tem que obedecer a uma Constituição, um conjunto de leis criado por outras pessoas. Já é diferente do absolutismo.
No absolutismo, o rei tem poder absoluto, ele não obedece a ninguém, ele faz o que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Já na monarquia constitucional é diferente. O rei tem que obedecer à Constituição, feita pelos representantes do povo. Então, essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão vem trazer a igualdade jurídica para todos, abolir os privilégios. Abolir significa acabar, né? Acabar com os privilégios do clero e da nobreza e instituir, iniciar uma monarquia constitucional na França. O rei vai continuar governando. Rei, você fica no seu lugar, pode continuar governando. Mas agora você tem que obedecer a essas regras, a essas leis que nós criamos, os representantes do povo. Certo? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Show. Então, essa é a nossa primeira parte da aula sobre a Revolução Francesa. A partir daqui, a gente vai ter meio que uma radicalização do processo da Revolução, porque imagina, o rei que tinha poder absoluto, ele mandava em tudo, e agora ele está tendo que obedecer o que os representantes do povo escreveram, as leis que eles criaram. O rei não estava muito satisfeito com isso, ele vai pedir socorro aos reis dos países vizinhos e vão invadir a França, vai começar uma guerra generalizada. O próprio rei da França vai pedir que os reis vizinhos invadam a França para parar esse processo revolucionário que estava acontecendo lá. Então, na segunda parte da nossa aula, que é o vídeo que eu vou mandar para vocês semana que vem, a gente vai ter a continuação da Revolução Francesa. Nessa aula de hoje, era mais isso, era a correção da atividade, né, que é meio que uma revisão do que a gente viu ao longo do mês, e o início do nosso estudo sobre a Revolução Francesa. A gente vê um pouquinho do contexto, como é que estava antes da Revolução, um pouquinho retoma um pouco das ideias iluministas, a desigualdade da sociedade francesa, e ver como começou a Revolução Francesa. As assembleias, a Assembleia dos Notáveis, depois a Assembleia dos Estados Gerais, que não deu muito certo, a tomada da Bastilha, a radicalização, e a gente para hoje aqui, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, quando a França vira uma monarquia constitucional. O rei continua governando, mas tendo que obedecer às leis criadas pelos representantes do terceiro estado, os representantes do povo. Certo? A gente para aqui e na próxima aula a gente continua a partir daqui. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Então, tu só coloca teu nome completo aí, Sibeli, no chat, para eu dar a presença. E é basicamente isso. Se tiver ficado alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Agradeço a sua presença. Só veio você, a Ana veio, mas saiu. Mas muito obrigado pela presença. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha tirado as dúvidas. Espero que tenha gostado também dos slides aí, que tenha dado para ver direitinho. E é isso. Falar alguma coisa? Pronto, feito o nome. Eu vou colocar a presença. Tá gravada a aula, eu vou colocar lá no grupo para quem não participou poder assistir, tá bom? Muito obrigado por ter participado, viu? Tchau, tchau.